Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você. E se você acha que o choque térmico é o responsável por matar micro-organismos dos alimentos e garantir a sua segurança, você está enganado. Fica comigo que logo depois da vinheta eu te explico tudinho, é bem rápido, eu volto já. Muito bem, é muito comum a gente achar que o choque térmico mata micro-organismos. Mesmo em casa, né? Quando alguém ensina a fazer algum alimento, precisa de um cuidado bem intenso com a parte microbiana, é comum a pessoa que nos ensina falar assim: olha, aquece bem, depois você já coloca num banho de gelo para dar um choque térmico e esse alimento durar mais tempo, não estragar, matar os micro-organismos. Bom, durar mais tempo sim. Não estragar, sim, mas matar micro-organismos? Não. Choque térmico não mata micro-organismos. E você vai entender por quê daqui a pouquinho. Nós vamos falar bastante sobre a importância desse choque térmico no processamento do leite. O leite, que é um alimento extremamente consumido pela população humana, muito nutritivo, de riquíssimo valor proteico, mas que pode transmitir diferentes zoonoses caso o gado que produziu esse leite, a vaca que produziu esse leite, não esteja saudável, ou ainda se esse leite não for obtido, processado, não tiver todo um fluxograma de produção que atenda aos requisitos sanitários para que seja um alimento seguro. Justamente pelo fato de ser um alimento extremamente nutritivo, micro-organismo adora, principalmente bactéria. E aí, então, ele se torna um alimento altamente perecível. Para que ele dure mais, todo um processo, todo um fluxograma de fabricação é aplicado a esse leite desde o momento da obtenção lá na propriedade rural até o momento que ele está no comércio, mas existe todo um aparato para garantir a segurança do leite para quem vai consumir. Quando a gente compra um leite que passou por um processo de fiscalização, um alimento que está seguro do ponto de vista microbiano, a gente nem precisa ferver quando chega com esse alimento na nossa casa ou antes de consumir esse alimento. Apesar que no friozinho é uma delícia um leite quente, né? Mas vamos lá, em relação a esse processo de fabricação, de obtenção, assim que o leite é ordenhado, ele vai ser resfriado. Você está vendo aí na imagem um tanque de expansão. Isso daqui é um tanque de expansão, ele é utilizado para resfriar o leite na propriedade rural. O leite recém-ordenhado sai da vaca a uma temperatura próxima a 37 graus Celsius. Então, é um leite que está numa temperatura muito boa para a proliferação microbiana. A maior parte dos micro-organismos adora essa temperatura, especialmente micro-organismos patogênicos, bactérias e fungos patogênicos. E aí, então, esse leite precisa ser imediatamente resfriado. Nas propriedades rurais, esse tipo de aparelho, chamado tanque de expansão, é extremamente utilizado, porque ele tem um custo mais baixo comparado a um resfriador rápido, que é diferente desse, e ele tem uma característica de produção de frio um pouco mais lenta, então o leite demora um pouco mais para se resfriar aqui, por isso ele não é chamado resfriador rápido, mas se esse leite for resfriado em até 3 horas após o processo de ordenha, esse alimento vai se manter com uma qualidade muito boa. A chance de proliferação microbiana nessas 3 horas pós-ordenha ainda é uma chance pequena, porque o leite tem inibidores naturais da multiplicação microbiana, então nesse período de 3 horas é possível que o leite mantenha sua carga microbiana sem grandes proliferações. Como funciona esse tanque de expansão? Ele tem uma parede dupla, se você olhar aqui, essa parede é bem grossa, ó, vou marcar aqui, tá vendo? Essa parede ela é bem espessa e ali dentro circula água gelada. E aqui tem uma pá, né? Lá embaixo ela é uma pá. Essa pá fica girando lentamente e aí esse leite vai se resfriando por entrar em contato com a parede interna aqui, ó, do lado de dentro que tá gelada.
Eu gosto de dar um exemplo que é muito comum na nossa casa. Para quem gosta de brigadeiro, e às vezes a gente faz um brigadeiro e quer comer um brigadeiro de panela, tá com pressa, né? A gente sente aquele cheirinho enquanto faz o brigadeiro, quer logo comer. Aqui em casa a gente ama brigadeiro, principalmente de colher, que não tem nem que enrolar. Mas lembrando que eu ponho a colher na boca e eu não posso voltar essa colher pro pote, certo? Porque tá sujo com a contaminação da minha boca. Então eu pego uma colherada, como, ou lavo a minha colher, ou troco de colher para pegar a próxima colherada. Mas voltando aqui para a história. Quando a gente faz brigadeiro em casa, o que é super comum? Como a gente tem pressa para comer, a gente enche uma bacia com água gelada, coloca bastante gelo, mergulha a panela nessa bacia, mas sem deixar entrar água dentro do brigadeiro e vai misturando. A gente faz um banho de gelo para resfriar esse brigadeiro mais depressa e eu poder comer o brigadeiro mais depressa. Né? Aqui em casa a gente faz muito isso. E esse tanque de expansão funciona mais ou menos assim. Coloco o leite lá dentro, a parede do tanque de expansão é gelada, uma pá giratória fica mexendo esse leite e esse leite é então rapidamente, assim, dentro dessas 3 horas, né? Mas ele é resfriado de uma forma muito mais rápida do que se eu apenas colocasse numa geladeira ou ainda mais, né? Sem correr o risco aí de deixar fora de refrigeração e permitir uma proliferação microbiana bem rápida e bem acelerada. Uma outra forma de resfriar o leite é usando o resfriador rápido. Esse resfriador rápido, como o próprio nome está falando, ele é rápido. Esse aqui é do tipo tubular. Aqui na lateral a gente consegue ver pequenos tubos. Ele é como se fosse uma serpentina, isso daqui, ó, dentro dessa caixa. É como se fosse uma serpentina de chopeira. Para quem gosta de chopp, já viu aquela serpentina dentro da chopeira? Daquelas chopeiras mais antigas que não são elétricas, né? Daquelas chopeiras que a gente coloca gelo dentro dela. Então, o que era super comum? Você abre a chopeira, coloca bastante gelo naquela caixa onde corre a serpentina e aí automaticamente a serpentina fica gelada. E por ser um canalzinho, um canalículo bem fino, o chopp vai percorrendo aquela mangueira, aquela serpentina e ele entra por aqui. E ao sair por aqui, ele já está gelado. Então, o tempo de resfriamento é de alguns segundos. É o tempo de percorrer todo esse trajeto da serpentina, dessa mangueira de metal, e esse chopp vai ficar bem gelado. O resfriador de leite é o mesmo princípio, esse resfriador rápido. Então, o leite entra por aqui. Em alguns segundos, ele percorre todo o trajeto desses tubos, dessa serpentina, e quando ele sai por aqui, ele já está normalmente numa temperatura de 4 graus Celsius, 5 graus Celsius. Atualmente, a legislação autoriza a temperatura de até 5 graus Celsius. E aí, então, esse leite já está refrigerado. Isso é ótimo, porque a baixa temperatura inibe uma série de ações metabólicas, as enzimas bacterianas, microbianas, trabalham de uma forma muito mais lenta e automaticamente, se as enzimas microbianas trabalham de uma forma muito mais lenta, a proliferação microbiana é menor. Quanto mais rápida a atividade enzimática, mais rápida a proliferação microbiana. Quanto mais lenta a atividade enzimática, mais lenta a proliferação microbiana. É assim que funciona o metabolismo microbiano, extremamente dependente da temperatura, tá certo? Bom, e aí então? E aí esse leite vai ficar gelado, prevenindo proliferação microbiana. Mas até então não tem morte de micro-organismos, certo? Não posso dizer que esse resfriamento foi um choque térmico. Até um pouco aqui no resfriamento rápido, né? Nesse tipo de resfriador rápido, pode até ser. É que de 37 para 4 não é uma mudança assim tão drástica como acontece no processo de pasteurização. Aí nós temos temperaturas bem altas, chegando em temperaturas de 4, 5 graus numa velocidade muito rápida. Aqui no resfriamento ainda na propriedade rural, mesmo que esse resfriador rápido esteja na propriedade rural, o leite vai passar de 37 para 4 graus aproximadamente, e então ele vai estar seguro, mas não é um choque térmico tão drástico.
apesar que tem ali uma queda bem rápida de temperatura nesse tipo de resfriador rápido. Mas, como choque térmico, como mudanças bruscas de calor para frio, não é isso que vai fazer o micro-organismo morrer, a contaminação microbiana inicial desse leite, ela vai continuar. Na verdade, a 4 graus, até existe proliferação de alguns micro-organismos. Não são nem poucos os micro-organismos que podem se proliferar a 4. É uma quantidade relativamente grande. Muitos micro-organismos conseguem se proliferar a 4 graus. A diferença de manter um leite a 4 graus ou a 37 graus, a 20 graus que seja, 25 graus, temperatura ambiente, não em Ribeirão Preto, mas em torno de 25 graus, a diferença é que nessa temperatura de 20 e 25 graus, a proliferação ela é muito mais rápida do que a 4. Nós estamos literalmente numa luta contra o tempo. Se eu quero preservar micro-organismos, se eu quero preservar alimentos, eu preciso evitar o máximo que eu puder evitar a proliferação microbiana. Como vocês já me ouviram falar outras vezes, não existe alimento estéril. Todo alimento tem uma carga microbiana. Para ele se preservar por mais tempo, então eu preciso reduzir a taxa de proliferação microbiana se eu não puder destruir essa microbiota que está nesse alimento. Tá certo? Tá gostando desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like. Bom, então eu já sei que assim que o leite é obtido, ele vai começar um processo de resfriamento. Esse resfriamento pode acabar mais rápido num resfriador como esse que está na imagem, um resfriador rápido, ou ele pode demorar algumas horas, 2, 3 horas, se eu utilizar um resfriador lento. Mas esse leite vai ficar gelado até ir para a unidade de beneficiamento, até seguir para o laticínio. Lá no laticínio, o que vai acontecer com esse leite? Vários processamentos desde o momento que ele chega. Hoje eu vou encurtar, eu vou falar direto do processamento térmico. É uma das etapas. Existem etapas chamadas de pré-beneficiamento, existem as etapas do beneficiamento. Beneficiamento é basicamente aquecer o leite e envasar. Eu vou falar do aquecimento hoje, tá certo? Numa outra oportunidade nós falamos das outras etapas também, mas hoje vou falar especificamente do beneficiamento do tratamento térmico, porque eu tô te explicando o porquê do choque térmico não matar micro-organismos. Esse é o nosso foco hoje, tá? Mas aí você precisa entender esses passos antes de entender esse conceito final. Então vamos lá. A indústria pode trabalhar de diferentes maneiras para processar o leite termicamente falando. O que significa processar o leite termicamente falando, Nayá? O leite precisa ser aquecido na indústria para que ele se torne seguro. Então, nós vamos falar de segurança do leite. Para o leite ficar seguro, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser submetido a altas temperaturas. Por quê? Porque a alta temperatura é quem mais atua, é quem tem maior eficácia na destruição dos micro-organismos. Sempre, altas temperaturas são métodos muito eficazes na destruição de todos os tipos de micro-organismos diferentes. Isso vale para bactéria, isso vale para fungo, isso vale até mesmo para vírus, que nem é considerado uma célula, né? Vírus é um organismo acelular, não tem estrutura celular. Então, mesmo não sendo, do ponto de vista microbiano, não sendo considerado um ser vivo, vírus para os microbiologistas não é considerado uma unidade que tem vida, né? Ele não tem, na verdade, nenhum formato, nenhuma dimensão e nenhuma característica estrutural de célula. Mesmo para vírus, sim, o aquecimento é uma das principais formas de eficácia no seu combate, na sua destruição. Nós já vamos entender por que disso, tá? Já eu vou te mostrar uma imagem e você vai conseguir entender isso. Mas voltando para a história da indústria. A indústria, ela recebe o leite e para ela tornar esse alimento seguro para você levar para sua casa, para você consumir com segurança, ela vai precisar aquecer.
Entre os diferentes tipos de aquecimento do leite, nós podemos citar a pasteurização, deixa eu escrever aqui para você, ó. A pasteurização, que pode ser de dois tipos, pode ser uma pasteurização lenta, pode ser uma pasteurização rápida. Existe o tratamento chamado de UHT, e existe o tratamento chamado de esterilização. São 3 tipos de tratamentos térmicos, sendo que a pasteurização tem 2 subtipos. O leite pasteurizado que nós encontramos no supermercado, geralmente é o leite de pasteurização rápida, principalmente naqueles municípios que estão num estado mais desenvolvido, né, ou que são municípios maiores. Às vezes, em algumas regiões muito carentes, no sentido de indústria, no sentido de produção industrial de leite, a gente até pode encontrar no comércio leite de pasteurização lenta, mas não é o comum de ser encontrado em regiões que têm ali de médio a alto desenvolvimento tecnológico, tá? Então, como é o processo de pasteurização lenta? O leite é aquecido numa temperatura de 63 a 65 graus Celsius pelo tempo de 30 minutos, meia hora, e depois é resfriado a 4 graus Celsius, 5 graus Celsius. Na pasteurização rápida, o leite é aquecido numa temperatura de 72 a 75 graus Celsius pelo tempo de 15 a 20 segundos e depois é resfriado para 4 graus Celsius. Vejam que existe um choque térmico. Nesses 2 processos aqui, ó, existe um aquecimento a altas temperaturas, a permanência nessas temperaturas por esses períodos de tempo, nós chamamos isso de binômio tempo-temperatura, e depois o leite é então resfriado. O que acontece aqui? Sempre num processo de aquecimento vai haver a destruição de 100% de micro-organismos patogênicos, micro-organismos capazes de provocar uma doença em um ser humano. Não é garantida a inativação de 100% de todos os micro-organismos que estão naquele alimento. No processo de pasteurização e no processo de UHT, isso não acontece. Vai acontecer no processo de esterilização, como eu já vou comentar com você. Mas no processo de pasteurização e tratamento UHT, não existe a inativação de 100% dos micro-organismos, ponto final. Existe a inativação de 100% dos micro-organismos patogênicos. Mas alguns que não são patogênicos, principalmente aqueles micro-organismos que são muito resistentes ao calor, esses sobrevivem. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso resfriar rapidamente o produto após a pasteurização para que aqueles sobreviventes não se proliferem. Entendeu? Quem matou? O calor. O calor mata. Por que eu dou choque térmico? Porque passando de uma temperatura alta para uma temperatura baixa, de uma forma muito rápida, eu não dou tempo para os sobreviventes passarem por bastante período, por um tempo longo, naquela temperatura de 30 graus que eles amam e começarem a se proliferar. Então, o leite vai cair rapidamente de 65, de 75 graus, dependendo da pasteurização que eu estou usando, rapidamente para 4, sem permitir a permanência do leite por longos períodos na temperatura boa de proliferação microbiana, que é em torno de 30 para a maioria dos micro-organismos, e aí eu vou inibir a proliferação dos sobreviventes, porque a pasteurização não inativa 100% dos micro-organismos, ponto final. Ele inativa 100% dos patogênicos, mas tem micro-organismos que não são patogênicos e que são deteriorantes. Então, olha só a história do choque térmico que eu falei para você no começo do vídeo. O choque térmico garante preservação de alimento por mais tempo, maior durabilidade, maior vida útil, maior vida de prateleira, chame como quiser, tem vários nomes, né? Vida útil, vida de prateleira, validade, durabilidade. Então, o choque térmico garante isso. Mas o choque térmico não garante morte microbiana.
O que garante morte microbiana é o calor, eu já vou te falar por quê. Aguenta aí mais um pouquinho. E não esquece do like se você estiver gostando. Bom, e o tratamento HT? O tratamento HT consiste em aquecer o leite na temperatura de 130 a 150 graus Celsius por 2 a 4 segundos e depois resfria para 32 graus Celsius. Veja que resfria para temperatura quase ambiente. Nossa, Nayá, mas você acabou de falar que vai deixar em 4 graus? Porque aí o frio não vai permitir uma rápida proliferação. Sim, porque leite pasteurizado tem um tipo de envase, de embalagem, diferente do tratamento HT. 2 motivos principais, né, de eu poder manter o leite UHT a 32. Primeiro, o leite UHT é envasado, embalado em anaerobiose. Em anaerobiose, existe uma dificuldade, não é nem dificuldade a palavra certa, mas o tempo de reprodução microbiana aumenta. Porque para cada glicose quebrada, e glicose é fonte de energia usada no processo de multiplicação microbiana, para cada glicose usada, quebrada para fazer reprodução, para fazer energia, então para cada glicose quebrada em anaerobiose, na ausência de oxigênio, o micro-organismo, a célula, gera geralmente 2 ATPs, 3 ATPs de energia. Em anaerobiose, uma célula pode quebrar glicose, muitas têm essa capacidade, mas a produção de energia é muito pequena. Porque os produtos formados são produtos mais complexos, né? Álcool, geralmente álcool também pode ser formado, mas ácidos, né? Geralmente ácidos, álcool, são moléculas mais complexas e elas usam muita energia para permanecerem como essas moléculas. Então, não sobra energia livre para ser usada em outra atividade microbiana ou celular, porque tem célula que também consegue fazer isso mesmo não sendo micro-organismo. Agora, quando qualquer célula usa glicose, quebra glicose na presença de oxigênio, aí para cada glicose são produzidos muito mais ATPs. Vai ter uma pequena variação dependendo do tipo celular, mas bactéria, por exemplo, pode produzir 38 ATPs de energia para cada glicose em aerobiose, na presença do oxigênio. Em anaerobiose, 2 ou 3 moléculas de ATP. Em anaerobiose, 2 ou 3. Em aerobiose, 38. Mais que 10 vezes mais. Então, a quantidade de energia obtida por quebra de glicose em aerobiose é muito maior e a bactéria usa essa energia para se proliferar. Porque os produtos da quebra dessa glicose são CO2, no final de tudo, CO2 e água. Tem vários metabólitos intermediários, mas no final de tudo, CO2 e água. Então, são moléculas simples, que não demandam muita energia para se manter como molécula, e aí a energia que fica livre é usada para a reprodução microbiana. Ou seja, a pasteurização mata quase tanto quanto o tratamento HT de micro-organismos, no sentido dos que não são patogênicos. Em qualquer um deles, 100% de patogênicos. Agora, a pasteurização lenta mata em torno de 95% dos demais micro-organismos, que nós chamamos de comensais, saprófitas. A pasteurização rápida mata 99,5% desses outros micro-organismos. E o tratamento HT mata mais que 99,99%. Né? Então, em todos eles, alguns micro-organismos sobram, alguns micro-organismos permanecem vivos. E aí, no fato de fazer um tratamento HT e depois invasar em anaerobiose, eu posso deixar na temperatura ambiente, que eu já estou aplicando 2 mecanismos para evitar a proliferação microbiana ou até mesmo para diminuir micro-organismos desse alimento. O primeiro deles é o tratamento térmico, que mata muitos micro-organismos, e o segundo é a conservação numa embalagem na ausência de oxigênio, que evita muito a proliferação microbiana. No caso do tratamento pasteurizado, eu só tenho um desses mecanismos contra os micro-organismos, que é o calor, que é a temperatura alta para matar micro-organismos, mas ele não é
armazenado em anaerobiose. Então, eu preciso deixá-lo na geladeira o tempo todo após o processo de pasteurização. Tá certo? Então, esses são os dois principais motivos aí de um deles, né? Poder ficar na geladeira, ter que ficar na geladeira e o outro não. Além disso, o HT mata ainda mais, né? Mata mais. É uma porcentagem diferente, de diferença aqui, uma porcentagem pequena? Sim, é uma pequena diferença na porcentagem, mas é diferente, tá certo? E a esterilização, Nayá? A esterilização geralmente é o tratamento na temperatura de 110 a 130 graus Celsius, pelo tempo de 20 a 40 minutos, e depois também pode resfriar e manter em temperatura ambiente, como no tratamento HT, pelos mesmos motivos. Só que aqui, na verdade, a esterilização é a inativação de todos os micro-organismos, ponto final. Todos mesmo, não sobra ninguém. Até os endósporos microbianos, os esporos, que são estruturas celulares de extrema resistência, até eles são inativados. Tem destruição de proteínas, Nayá? Tem. Nos três métodos? Nos três métodos. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essa destruição num outro vídeo, senão esse aqui vai se estendendo muito. Mas, presta atenção aqui. Qual o problema nutricional relacionado à ingestão de proteína desnaturada? Nenhum. Nutricional, nenhum. Posso ingerir proteína desnaturada? Você está falando que a proteína ser desnaturada pelo calor não traz prejuízo nutritivo para um alimento? Sim, estou falando que ingerir proteína desnaturada não traz prejuízo nutricional para o alimento, daquele alimento, para quem está consumindo aquele alimento. Por quê, Nayá? Porque o meu sistema digestório vai digerir a proteína até ela virar aminoácido. Em todo o trato gastrointestinal, né? Começa lá na boca, nós temos proteases na saliva, não é uma quebra significativa, assim, do ponto de vista de digestão, mas já começa na boca, passa por uma digestão um pouco maior no estômago e maior ainda nos intestinos, principalmente intestino delgado. Então, a maior parte da proteólise acontece no intestino delgado. Mas para que uma, entre aspas, proteína possa ser absorvida pelo corpo, ela precisa ser fragmentada em aminoácidos. No máximo dipeptídeos ou tripeptídeos, que são 2 aminoácidos dipeptídeos, 3 aminoácidos tripeptídeos. Senão, ela fica muito grande e não consegue atravessar as barreiras que nós encontramos no sistema digestório, principalmente ali nos intestinos, onde acontece a absorção dessas partículas, certo? Então, o nosso sistema digestório, ele faz a digestão, ele faz a quebra de macromoléculas em estruturas bem pequenas, para que essas estruturas atravessem a barreira intestinal e cheguem à corrente circulatória. Então, pensando por esse aspecto, não tem problemas eu consumir proteínas desnaturadas, porque o meu sistema digestório faria isso mesmo. O leite não perde característica nutricional de proteínas pelo fato de ser aquecido, mas perde vitaminas. Perde vitaminas, isso com certeza perde. E quanto mais tempo ele ficar em aquecimento, mais ele perde. Então, do ponto de vista nutritivo, pensando que o tempo prejudica mais a destruição de nutrientes, principalmente de vitaminas, do que a temperatura propriamente dita, esse daqui é o que menos teria vitaminas comparado aos demais. E quer ver como isso é verdade? Quando a gente é criança, a gente adora passar o dedo na chama da vela para mostrar que é forte, principalmente nos aniversários, né? Estão todos os nossos amigos ali em volta da mesa cantando parabéns. Alguém acende a velinha e a gente, pelo menos eu brincava assim na minha casa. Você brincava também? Me conta aqui se você brincava. A gente passava o dedo na chama, olha como eu sou forte, passava o dedo na chama. Não queimava, porque eu passava o dedo rapidamente, por curto espaço de tempo. Agora, nessa mesma chama, se eu mantivesse o meu dedo lá, ia me queimar. Se eu colocasse o dedo na chama e não tirasse o dedo da chama, iria me queimar.
Tá vendo como, em relação à destruição de nutrientes, é mais o tempo de aquecimento que importa do que a temperatura? Agora, para os micro-organismos, quanto maior a temperatura, maior a morte microbiana. E aí, veja que cada vez que aumenta a temperatura de processamento, eu posso diminuir o tempo. Olha aqui, eu aumentei apenas, em média, 10 graus Celsius da pasteurização lenta para pasteurização rápida. Só 10 graus. E a temperatura eu pude diminuir de 30 minutos para 15 a 20 segundos. Olha a diferença de tempo. É muita diferença de tempo, certo? Então, voltando para aquela primeira chamada, não é a morte micro... 1, 2, 3. Não é o choque térmico que matou o micro-organismo. E sim a temperatura elevada. Tá certo? Agora, Nayá, por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a curva de resistência microbiana a diferentes temperaturas tem esse perfil. Independente do tipo de micro-organismo, veja que o micro-organismo precisa de uma temperatura mínima para começar a se proliferar. Entendam isso aqui como taxa de proliferação microbiana. Então, uma temperatura mínima para começar a se proliferar. Conforme a temperatura vai aumentando, a temperatura está aumentando para cá, ó. Conforme a temperatura vai aumentando, a proliferação vai aumentando até chegar num ponto considerado ótimo. Se essa daqui, deixa eu até mudar de cor, se essa daqui é a temperatura considerada ótima, veja que passando um pouquinho da ótima, já despenca a taxa de proliferação. E o que está acontecendo aqui, Nayá? Conforme eu ultrapasso a temperatura que é ótima para um determinado micro-organismo, começa a ter desnaturação de proteína, começa a ter colapso de membrana celular, então a membrana começa a perder a sua capacidade de permeabilidade seletiva e de executar N funções que a membrana celular oferece, que a membrana celular executa. Membrana celular é uma estrutura essencial para qualquer célula. Não é só transporte seletivo, existem inúmeras funções relacionadas à membrana celular. E até mesmo morte por excesso de calor. Então, ultrapassando a temperatura considerada ótima, num tiquinho a mais dessa temperatura ótima, o micro-organismo já começa a sofrer e já pode chegar à morte celular. Quer entender isso na prática? Na prática, faz uma experiência. Qual que é a nossa temperatura ótima, Nayá? Bom, para o nosso corpo funcionar, a temperatura corporal ótima é de 35, 36 graus, que é a nossa temperatura corporal. Então, essa é a ótima temperatura para o nosso corpo funcionar. Imagina que para eu funcionar bem nessa temperatura, eu preciso estar num ambiente que tem uma temperatura legal para eu me manter bem a 36 graus, né? Para o meu corpo não ter que trabalhar muito para manter a termorregulação. Então, imagina aqui, ó, se eu diminuir 20 graus de uma temperatura considerada ideal, qual seria a temperatura, então, de 20 graus abaixo dos 36? Bom, seria 16 graus Celsius, certo? Então, se eu estivesse no ambiente a 16 graus Celsius, eu estaria incomodada? Eu, Nayá, estaria muito, porque eu sinto muito frio. 16 graus para mim é um inverno rigorosíssimo. Nunca escondi isso de ninguém. Quem me conhece sabe que eu sinto muito frio, sabe que o frio é algo que me incomoda muito, né? O frio realmente me incomoda demais. Eu prefiro estar num ambiente a 36 do que num ambiente a 16, de verdade. Porém, a gente sabe que para muitos seres humanos, temperatura de 16 graus, o ser humano tira de letra. E em qualquer lugar do mundo, a temperatura corporal do ser humano é em torno de 36, tá certo? Que é a temperatura de funcionamento normal. Isso varia de espécie para espécie, né? Mas dentro de uma mesma espécie, não importa o ambiente,
Se for uma espécie homeotérmica, que faz ajuste de temperatura corporal para se manter numa temperatura constante, então aí a temperatura vai se manter sempre a mesma, tá? Agora, vamos pensar em mesma variação para mais 20 graus Celsius. Vamos pensar numa temperatura de 20 graus superior às 36. Seria 56 graus. Viram que eu estou na mesma variação? Você viu isso? Eu estou na mesma variação, 20 para menos e 20 para mais. 56 graus a gente morre. Não dá para suportar. Tá vendo como nós humanos também sentimos mais o calor do que o frio? Tá vendo como qualquer célula é muito mais fácil ela morrer numa temperatura mais alta do que numa temperatura mais baixa? O que acontece na temperatura mais baixa? O metabolismo cai. Numa temperatura mais baixa, o metabolismo cai. Numa temperatura mais alta, ele pode morrer. Certo? Então, reforçando, o que mata não é frio, não é choque térmico. O que mata é temperatura elevada. Quando eu faço choque térmico, o que eu estou fazendo? Aqueles que sobreviveram na temperatura elevada não vão ter tempo para se proliferarem. Então, eles vão rapidamente da temperatura muito alta, que poderia ter matado, para uma temperatura muito baixa, que evita a proliferação, que diminui a taxa metabólica e, com isso, o alimento vive ou o alimento permanece estável por mais tempo. E aí, te convenci? Mostrei para você que choque térmico não mata micro-organismo. O que mata é o calor e o choque térmico apenas vai fazer esse micro-organismo não se proliferar numa velocidade muito rápida. Então, ele vai demorar mais para se proliferar e, com isso, o alimento vai durar mais tempo. Eu agradeço muito a sua presença, sou a professora Nayá, e não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos, e aqui você me encontra nas outras redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!